paz do Senhor. Quero aproveitar que estão sobre os vossos pés para lermos o texto, tendo em vista que o apóstolo São Paulo ele se baseia diretamente aos gentios, falando da graça, do amor, da fé e da unidade. Eu quero ler um texto que está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, para conciliar o tema, capítulo 5, versículo 27. Há um texto por demais conhecido, mas é Bíblia, né? Evangelho. O texto diz o seguinte, capítulo 5, versículo 27 e 28. Passadas estas coisas, saindo viu um homem publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Amém? E retornar aos nossos assentos. Por bondade. Queridos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelo rico privilégio de participar do congresso aqui no Campo 2 da Juventude. E para isso eu quero fazer menção de gratidão a Deus pela vida do pastor Hildo, com toda a sua família, seu ministério, obviamente a toda esta igreja. Agradeço a Deus pela vida do pastor Moisés, que é o coordenador, e todos aqueles que com ele coordena esta juventude. Quero louvar a Deus pela vida dele e de todos os demais. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Ângela, dos cantores, Josué de Mena. Alegria de rever o pastor Clébson Bandeira, amigo, sou admirador do seu trabalho, e que Deus continue o abençoando. Samuel, que tem contactado comigo, quero agradecer a ele, tenho uma estima de filho, e gostaria de registrar minha gratidão ao pastor Gerson, presbítero Pedro, que com carinho enorme, com receptividade calorosa, desde a minha chegada ali em Marabá, foram me pegar com tanto carinho. Muito obrigado, amigos. Deus recompense. Amados, tendo em vista que o tema ele é bem atualizado, sobretudo para os dias que nós estamos vivendo, e como estou falando para uma geração de ascendência, uma geração que, se Cristo não voltar, irá substituir aqueles que já estão passando. Então, nada melhor do que falarmos de Bíblia. E eu gostaria de falar-lhes sobre resgate na terra da maldição. Quando nós observamos o contexto histórico, o contexto desafiador, nós percebemos que no capítulo 6 do livro do Gênesis, pastor Paulo, no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, os irmãos leem lá naquele texto que quando Josué liderou o exército de Deus e com aquele povo destruiu a cidade de Jericó, a Bíblia diz que Josué pediu para que o povo dissesse, e o povo o fez, amaldiçoar todo aquele que viesse erguer novamente ou reerguer a cidade de Jericó. Então o povo maldisse, dizendo que o homem que reerguesse a cidade de Jericó
sofreria uma maldição da parte de Deus. Com o fundamento da cidade, dos alicerces, o seu filho primogênito morreria, e com o estabelecer das portas, o seu caçula, o filho mais novo, morreria. Então o povo gritou, o povo falou, Josué liderou e Deus sancionou. Então a terra de Jericó e sua cidade se tornou maldita com este pressuposto. Quando nós observamos o decorrer da história, no nosso vocabulário, obviamente, a palavra maldição é simplesmente aquilo que se maldiz. Se eu digo mal de um local, eu estou maldizendo. Se eu digo mal de uma pessoa, eu estou maldizendo. Se eu digo mal de uma situação, estou maldizendo. E aquilo, obviamente, é maldito. Quando eu digo de bem, é bendito. Então, obviamente que todos que conheciam a história maldizia as terras e a cidade de Jericó. Quando nós adiantamos no contexto bíblico, que chegamos nos primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34, já com o advento da monarquia, quando a teocracia, o povo tinha aberto mão e opta pela monarquia. Então, nenhum descaso totalmente idólatra, quando Deus usa a voz dos profetas para advertir, porque a situação era tenebrosa, no contexto espiritual, sócio também econômico. Quando nós observamos no período do rei Acabe, os irmãos vão de perceber que foi no começo de Jeroboão, no reino do norte, e a decadência no reino do sul, que de uma forma contundente aparece a voz profética. Já existia, mas no período da monarquia, no declinar de ambas as partes, norte e sul, é que quando aparecem os grandes profetas, os homens que tinham coragem de combater o errado. Então, quando a gente chega no capítulo 16, no período de Acabe, a Bíblia diz no versículo 34 que nos seus dias levantou-se um homem chamado Hiel, construtor maldito, e ele teve a ideia de reestabelecer, reestruturar, reerguer Jericó. Então a Bíblia diz que ele assim o faz. Quando ele funda os fundamentos da cidade, quando ele põe, a Bíblia diz que o seu filho mais velho, Abirão, morreu. E quando ele murou, que colocou as portas, o seu filho mais novo morreu. Então a cidade continuava maldita, porque já fora proferido. No entretanto, quando nós vamos ao segundo livro dos Reis, no capítulo 2, versículo 19, os irmãos vão ver que com a ascensão de Elias, Eliseu assume o poder do contexto. E quando os homens de Jericó perceberam que agora Eliseu estava com a unção de Elias, foram apresentar a situação de Jericó a Eliseu. E os homens da cidade disseram: a cidade é bonita, a cidade é atrativa, mas porém é improdutiva a terra e as suas águas são amargas. Então Eliseu, pelo poder do Espírito Santo, pela unção que ele tinha, ele disse àqueles homens: me arrume um prato novo e me traga um pouco de sal. Ele pega o prato com o sal, vai no manancial, dá água nos mananciais e sai derramando sal. E a Bíblia diz que as águas ficaram potáveis e a terra produtiva. A esterilidade da terra foi embora. Isso implica dizer que Deus tirou a maldição de Jericó, mas o homem não. O homem não esqueceu. Então tudo em Jericó tinha um preceito de maldição. Quando nós passamos a história, passa-se a monarquia. O Israel de Deus é submerso a autoridades pagãs. Agora se torna um subalterno aos pagãos. E dentro deste contexto pagão, vem os caldeus, vem os medos e persas, vem o grego macedônio e vem o império romano. Todos estes predominaram sobre a terra de Israel. Todos esses dominaram sobre o povo de Deus. O interessante é que no período dos romanos, quando o romano predomina sobre o povo de Deus, sobre toda a terra, então o contexto se politizou, porque agora
a terra de Israel começa a entrar de forma mais contundente na história, tendo em vista que Roma envia Herodes o Grande para reinar lá de norte a sul. Herodes, baseado no critério de fidelidade, ele vai predominar cerca de 64 anos antes de Cristo, quando Roma tomou posse dessa terra. Então Herodes também foi acompanhado por um procurador chamado Pôncio Pilatos. Isso implica dizer que quando Herodes ele chega em Jerusalém, chega na Judéia, chega para reinar, então o caos se estabeleceu. Por quê? Porque os judeus não o aceitaram bem. Então promoveu ele uma reforma arquitetônica excepcional no templo em Jerusalém, para ganhar popularidade. E com essa grande reforma, os sacerdotes começaram a aceitar por menor, blasfemando o templo como torres com nome de pessoas romanas. Então, tirando a originalidade do princípio, porém Herodes entrou na popularidade, e com isso os judeus se tornaram peças fundamentais para Roma, por conta dos impostos, que era a menina dos seus olhos. No interim, a Bíblia nos fala com a história que agora surge de forma excepcional os grupos religiosos, partidários, para cada um defendia a sua tese. O entanto é que eles eram liderados pelos saduceus, um grupo cujo sumo sacerdote, a figura central, era o líder, ou seja, esse grupo sobressaía sobre os outros, sobre os fariseus e tantos mais outros. Por quê? Porque ele era formado só de pessoas importantes do judaísmo. O sumo sacerdote, a figura central, o sagrado, era o líder deste grupo. Portanto, eles não acreditavam no contexto oral, que dizia que existia céu, que existia anjo, que existia espírito. Eles só acreditavam na lei, na Torá, naquilo que estava escrito. Então, neste contexto, o que os saduceus reunia, os sacerdotes, os principais, os anciões, era como se fosse o pastor presidente, era como se fosse os dirigentes de congregação, e como se fossem membros da diretoria. Quando eles se reuniam, o que eles decidiam era isso que prevalecia. Então é neste contexto que surge de forma excepcional e de forma pejorativa segregação geográfica e social por parte dos homens que eram postos, foram escolhidos por Deus para manter estas coisas: a unidade, a esperança, o amor e a misericórdia. Estes homens que faziam parte da chamada levítica, eles tinham sobre os ombros a responsabilidade de manter isso no meio do povo. Mas como agora o sumo sacerdote, líder do principal grupo, o grupo que mandava por meio do poder, formado de grandes sacerdotes latifundiários, que ter o princípio do não ter herança na terra, então eles começaram a degradar, ou seja, degradar o povo em forma de segregação. Começam com a segregação geográfica. Então, para eles começam a determinar os lugares santos, os lugares puros, ou seja, puros e impuro. Então, em primeiro lugar, vou usar em termo de gráfico, em primeiro, no centro, para eles era o templo. O templo era o centro de todas as coisas. Em nenhum outro lugar, desde o tempo de Salomão, com a inauguração daquele templo, no seu primeiro estágio, não se podia adorar em outro lugar, nem no norte, nem nas montanhas, nem nos montes se podiam adorar, porque eles se baseavam na lei. Quando Deus disse: os meus olhos estão atentos, os meus ouvidos, às orações que sejam feitas neste lugar. Então o templo era o lugar central, era o sagrado revelado. Então no centro estava o templo. Em segundo lugar vinha Jerusalém, a cidade santa, isto geograficamente, na condição de puro e impuro, eram eles que julgavam. Em terceiro lugar
vinha a Judéia que estava no contexto Jerusalém, e o templo estava na Judéia. Então abaixo vinha Samaria e depois a Galileia. Eles se baseavam geograficamente nestas posições. Primeiro, o templo é o mais sagrado. Segundo, Jerusalém. E terceiro, a Judéia. Samaria já entra no improvável. Eles tratavam o samaritano, geograficamente falando, como impuro, porque não eram originais, havia um pouco de mistura. Então eles segregavam, diziam que eles não tinham direito de adorar em Jerusalém. E por quê? Porque eles adoravam nos montes, eram proibidos de adorar em Jerusalém. Portanto, vinha a Galileia. A Galileia era a pior de todas, porque está na fronteira com a Sírio-Fenícia, e muitos pagãos migravam para morar na região da Galileia, e isso misturava judeu com gentios. Então eles diziam, judeus com pagãos, que havia uma mistura e não havia originalidade, e diziam que os galileus eram impuros. Aí vem a divisão social, a segregação. Eles faz a seguinte expressão: o sumo sacerdote é o mais sagrado, é a voz de Deus, a veste sagrada, tudo é sagrado. O que ele diz tem que se obedecer. Era o alto clero, e todos os sumos sacerdotes eram parte do alto clero, estava no topo, era o intocável, eram os mais sagrados. Pregavam e decidiam e iam vivendo. No médio clero vinham os fariseus, outro grupo que acreditava na tradição oral, em espírito, em anjo e em vida após a morte. E isto vinha em terceiro lugar, os puros. Para ele, levitas, vinha os escribas, que era do grupo dos fariseus. Portanto, não ganhavam bem, e muitos se dedicavam no ensino, na interpretação da lei, para melhorar a renda. Levitas também era uma classe menor, estava no baixo clero, eram responsáveis pela água nos cultos, pela veste dos sacerdotes. Vinha os analfabetos, eles amaldiçoavam os analfabetos, e o sistema dizia, o grupo alto clero dizia, que quem não sabia ler era maldito, porque está escrito, quem não sabe ler não conhece a lei, e se não conhece a lei é impuro, é maldito. Isso que eles pregavam. Vejam que não foi à toa que lá na frente, depois da ressurreição, o próprio Jesus, através de João, bate nisso aqui: bem-aventurado os que lê e os que ouvem e guarda no coração as profecias deste livro. Ou seja, em segundo lugar vinha a profissão, mesmo sendo judeu, mas aquelas profissões que eles chamavam de impuras, estavam os cobradores de impostos, estavam os publicanos, que eram funcionários de Roma, para tirar impostos dos judeus e enviar para Roma. E depois vinha os deficientes físico, cego, prostituta. Todas estas pessoas eram tidas como impuras, como malditas, não tinham direito a nada, a não ser a mendicância, a não ser viver sem sonho, viver sem projeto. E abaixo do povo da terra, na última linha, estavam os gentios. Eles não consideravam os gentios como gente. Para eles, pagãos, gentios não eram aceitos. Se eles tinham a ousadia de proibir um sacerdote, um discípulo, de entrar na casa de um judeu que eles consideravam impuro, imagina com o gentio. Então era isso que funcionava.
muita gente, muitos jovens tinham sonho, mas o sistema abafava por algumas deficiências. Aonde está o impacto? É que quando Jesus aparece, ele aparece lamentando esta situação. E quando Jesus aparece no cenário, é para mudar o quadro. Ele vem trazendo do norte, de uma região que eles não acreditavam, uma nova mensagem de esperança. A mensagem de Jesus começa a bater de frente com o sistema, porque o sistema dizia: a cúpula, o alto clero, ninguém pode pregar que tem espírito, ninguém pode pregar que tem anjo, ninguém pode pregar que tem vida após a morte. Aí quando Jesus aparece pregando, ele vem pregando isso: eu estou cheio do Espírito, eu tenho um anjo ao meu serviço, e eu vim preparar um lugar santo. Eu vou, existe céu. Jesus dizia: existe vida após a morte. Todos que se chegam a mim serão salvos, e eu os levarei para o céu. Então a mensagem de Cristo era uma afronta para o sistema, batia de frente. Então isso era o que acontecia. Para piorar, as notícias vão surgindo: o Jesus do norte, o Jesus de Nazaré, um Jesus que surge em uma cidade que nem no mapa estava no Antigo Testamento, um Jesus que aparece em uma cidade, vem de uma cidade que não estava no radar. Mas diga para quem está ao seu lado: Deus não depende de mapa, Deus não depende de GPS, Deus não depende de radar. Quando Ele quer fazer, mesmo que ninguém acredite, Ele vai lá e faz. Ele descobre aonde ninguém vê. Aí Jesus surge de Nazaré. O que impactava o sistema, aleluia, era a mensagem de Jesus. Como mestre, o sistema não entendia, porque o sistema segregava as pessoas. Quantos jovens morreram sem conseguir sonhar? Preto estava fora. Gentil estava fora. Para o sistema, a gente nunca ia cantar louvores. Para o sistema, a gente nunca ia formar um conjunto como este. Aí vem Jesus da região do norte, de uma região segregada, de uma região que o sistema coibia e diziam que era impuro. Aí a notícia começa a chegar no sul. Jesus de Nazaré está pregando uma mensagem diferente. Ele está pregando que existe anjo, existe céu, existe vida após a morte. E Ele está trazendo esperança para quem não tem. Mas como? Ele está pregando uma mensagem e está restaurando os doentes. E a multidão está crescendo, acompanhando Ele. E Ele está fazendo cada dia algo novo que ninguém nunca viu. Por exemplo, o cego está voltando a enxergar pela mensagem dele. O mudo está falando, agora está cantando. O surdo está ouvindo e está ouvindo o que ele prega. O morto está voltando a viver. E os projetos falidos ele está reerguendo. Ele está trazendo uma mensagem que está dando esperança a quem não tem, está dando vida a quem a gente desprezou. Aí veja que quando Lucas escreve a história, pelo contexto inicial, veja que Lucas faz um curado, uma pesquisa. Ele mesmo diz que entrevistou as testemunhas oculares e os ministros da palavra, os discípulos, Maria. Lucas foi de um por um.
para mandar uma satisfação para o excelentíssimo Teófilo. E Lucas chega com experiência acadêmica e medicinal. Ele, quando chega aqui, ele diz: depois dessas coisas. Quais coisas? De um embate. Se você olhar o capítulo 4, a Bíblia Lucas registra que tudo aconteceu, começou em Cafarnaum. Quando Jesus chegou em casa, a casa estava cheia de gente, e tinha gente do sistema de olho, fariseus, para ver o que ele ia pregar, o que ele ia fazer de novo. Aí trouxeram um paralítico deitado numa maca, para ver se Jesus curava. 2 homens de fé. Quando foram entrar, não conseguia, que a casa estava cheia. A Bíblia diz que jogaram ele e colocaram ele por cima do teto. E quando o moço desceu perto de Jesus, Jesus olhou para o paralítico e gritou: perdoados estão os seus pecados. Os miseráveis, no bom sentido, dos fariseus, olharam no seu coração, olharam para o outro e disseram: ele está se achando. Quem ele pensa que é para perdoar pecado? Será que ele é Deus? Só Deus perdoa pecado. E Jesus conheceu. Aí Lucas diz que Jesus olhou para eles e disse: qual é o mais fácil? Dizer a este homem: perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele: levanta, anda, vai para a tua casa com a tua cama? Para que vocês saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Paralítico, eu te digo: levanta, vai para casa, pega a tua cama, vai embora, anda. O homem levantou e os fariseus ficaram decepcionados. Aí Lucas diz: saindo dali, ele passou na coletoria de impostos. O que era coletoria de impostos? Era lugares de recebimento de impostos para Roma. Só para os irmãos entenderem um pouco, quem era cobrador de impostos ou imposto era descartado pelo sistema, mesmo sendo judeu. Nem adorar podia, não podia receber visita de ninguém judeu que eles consideravam puro, e muito menos comer com eles. Alguns historiadores dizem que naquele dia Cafarnaum estava cheio de cobradores de impostos. Há alguém que diga historicamente, verbalmente, que naquele dia tinha cerca de 230 cobradores de impostos a serviço de Roma na região. Quando Jesus sai da casa que fez o milagre, veja que ele fez um milagre no improvável, em que o sistema descartava. Aí Lucas diz que passando ele pela coletoria de impostos, viu um homem. Quem crê que Jesus ainda vê? Ele viu um homem sentado na coletoria, e Lucas diz que ele passou pelo homem. Quando igualou com ele, não contou história, só olhou para Levi, ou também Mateus, e disse: levanta, deixa tudo isso aí, vem e segue-me. E Lucas diz: Levi deixou tudo na hora, levantou e seguiu. Qual a gravidade aqui? Ser um coletor de impostos era uma profissão terrível de boa. Era um funcionário da Receita Federal hoje, parafraseando para os nossos dias. Tinha bom salário, era conceituado diante de Roma, era um emprego que muitos queriam. Agora Mateus está lá sentado, vem Jesus, passa, faz uma proposta, sem salário, sem vida boa, e automaticamente ele levanta e deixa tudo para trás. O interessante, gente, é que Lucas, continuando a leitura, a escrita, Lucas diz que ele ficou tão alegre que resolveu dar um culto em ação de graça. Como é que pode isso? Desempregado. Você já viu alguém desempregado sem ter salário proposto a culto em ação de graça? Ele deu. Desempregado, talvez a mulher dizendo: você está doido, meu marido,
Você deixou o emprego que garantiu o nosso sucesso para seguir este homem que não tem proposta de salário nenhuma. Deixei, mulher. E prepara aí um grande banquete, que eu vou dar um culto em ação de graça. Qual foi a proposta que ele fez? Ele só me chamou, mas eu acreditei que tem coisa maior a vir. Ele fez um grande banquete, um culto em ação de graças. Chamou. Aqui dá para entender que tinha muita gente. Que Lucas diz, ele chamou numerosos, em outras versões, multidões de amigos cobradores de impostos. Veja que Lucas diz numerosos, em outras versões, multidão de quê? Amigos cobradores de imposto em Cafarnaum. Mateus está dando um culto em ação de graça e está chamando todos os amigos de profissão antiga. E eles foram. Chegaram na casa de Mateus, entrou Jesus, Mateus, os publicanos e os discípulos, e começaram na festa, o culto em ação de graça. Aí os fariseus vêm e de fora começam a criticar. Não é assim que acontece? Diga para quem está ao outro lado, diga: eu estou com dó de quem não acreditava em você, quem criticava você. Começaram a descer a lenha e dizendo aos discípulos de Jesus: não pode, vocês são impuros. Como é que vocês podem comer com um cobrador de impostos? Como é que vocês entram na casa de um homem pecador? Aí veja que o negócio pegou tanto que os discípulos foram dizer a Jesus. Aí Jesus diz a eles: vai dizer a eles que os sãos não precisa de médico, e se os doentes. Eu não vim para justo, eu vim para as pessoas injustas e defeituosas. Eu não vim para perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém imperfeito aqui? Diga: você está no lugar certo. Termina o banquete. No outro dia a notícia se espalha. Jesus entrou na casa do homem pecador. E sabe aonde a notícia vai chegar? Em Jericó. A notícia chega nos ouvidos de Zaqueu. Quem era Zaqueu? O chefe de Levi. Aí alguém chegou dizendo: Zaqueu, tem uma cadeira vazia lá em Cafarnaum. O que é que houve? Levi deixou o cargo. Mas por quê? Sem me avisar? O que é que houve? Passou um homem por lá chamado Jesus de Nazaré, fez uma proposta a ele, sem salário, sem condomínio fechado, só fez chamar. Ele levantou e na hora e seguiu Jesus, e ainda deu uma festa. Gente, quando Jesus me salvou, depois de uns 4, 5, 8 anos, eu comecei a estudar, e eu cheguei a galgar uma profissão que não era tão mais uma profissão. Eu era responsável pelo transporte e carregamento da empresa que eu trabalhava, de logística, e era amicíssimo, me tornei amicíssimo dos donos, que são muito ricos. E isso me deu o direito de cerca de 300 a 400 famílias, depender da minha. Eu tinha poder de mandar ir e de mandar vir. E às vezes, só para os irmãos entender, eu pegava jovens que não tinham profissão, era rurícola, limpador de mato, cortador de cana, e eu dizia: vou investir nele, e tornava eles um motorista. Mas tinha investimento, eu dava instrução, a empresa me ajudava, eu colocava instrutor e tornava ele um profissional. Quando eles alegres trabalhavam um ano, vinha e dizia: pastor, eu vou embora, uma empresa melhor me chamou. Eu dizia: e os investimentos? Não, pastor, eu tenho que pensar em mim. E ia embora. E eu não conseguia entender. Agora imagina, a notícia chegou em Zaqueu.
Levi deixou o emprego. Tem que mandar alguém para lá às pressas. Aleluia. Foi uma empresa maior? Não, foi só um homem. Qual é a proposta de salário? Foi maior do que aquele ganhava? Nem salário tem. Tem alguma caminhonete para ele? Tem não, vai andar a pé. Aí a Bíblia diz que Zaqueu queria ver quem era esse Jesus. Eu quero conhecer quem é esse Jesus que fez isso. Sabe por quê, gente? Quando você lê a biografia de Zaqueu, para vocês jovens, você fica boquiaberto. Porque Zaqueu, o sistema o descartou logo no nascimento. Zaqueu era uma criança, se tornou adolescente, como judeu. À vista do sistema religioso, ele nunca ia ser um obreiro, um sacerdote. Ele nunca ia adorar, cantar em Jerusalém. Ele não podia cantar em nenhum conjunto, porque ele tinha uma deficiência física. Era pequenininho demais, era baixo, e o sistema descartava quem tinha deficiência. O interessante é a lição que esse menino, esse jovem nos dá, Zaqueu. Ele era tão dinâmico que ele superou as frustrações. Ele cresceu o sistema dizendo não vai ser nada, mas ele galgou um cargo tão importante diante de Roma, que eu não sei como, que era almejado por muitas pessoas saudáveis, sem defeitos. Ele se tornou o Guedes do Brasil hoje, ministro da Fazenda, responsável pela economia de toda a Judéia para Roma, de toda Israel. Era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Ele venceu seus traumas. Ele não deu ouvido ao que as pessoas diziam. Ele venceu os seus limites. Eu sei que eu não estou pregando nesta noite para super-humano, super-homem, super-mulher, nem super-crentes. E eu estou pregando essa mensagem porque tem alguém aqui que precisa ouvir. Você não é um projeto, mesmo que o homem desprezou, descartou você, você não é um projeto descartado, não. Eu li um livro, não sei, salvo engano, Fome de Deus, e eu acho que eu achei lindo, quando um rei, diz o escritor, na festa da cidade colocou um pau de sebo no centro da praça, e no cume do pau colocou dinheiro, colocou comida. A primeira pessoa que conseguisse chegar ao topo ganharia, era dele. Então revolucionou a cidade. Cada um que subia, a multidão chegava, não vai conseguir, não vai, tentava, escorregava. Chegou um alpinista experiente em escalar montanhas. Quando foi subir, a multidão começou a gritar: não vai conseguir, não vai, já tentaram. Ele, quando chegou a alguns metros, desceu, não conseguiu. Veio uma criança de uns 9 anos, quando olhou para cima, que viu a comida e o dinheiro, não contou história, foi para o pau, começou a subir, chegou no topo, pegou a comida, pegou o dinheiro, desceu, correu para casa, chamou a atenção de todos. O alpinista, decepcionado, baixou a cabeça: como é que pode? Eu experiente, não consegui, esta criança conseguiu. Foi atrás do endereço da criança, encontrou. Quando chegou na casa, estavam comendo a comida, o pai, a mãe, os irmãos e ele. E o alpinista bateu na porta, disse: eu só quero saber uma coisa, o que de especial tem esta criança? Porque eu tentei, eu sou experiente e não consegui. O que levou ele a conseguir? O pai disse: porque estava com 3 dias que a gente não tinha comida em casa. Então, quando ele viu comida, deu prioridade. E o segundo motivo, ele é surdo, ele não ouviu o povo gritando que ele não ia conseguir. Tem muitos jovens frustrados, tem muitos jovens com os sonhos escondidos, porque não está tendo espaço. Mas Deus ainda vê,
Deus não precisa de mapa para te achar. Zaqueu conseguiu chegar ao cargo que quase ninguém acreditava. Agora a notícia chega e ele desejava: eu quero ver quem é este Jesus, eu quero conhecer este Jesus. Aleluia. E um dia a notícia, o barulho chega. Ele está vindo aí. Ele está indo para Jerusalém, mas vai passar em Jericó. Naquela época, diz a história, que a honra de uma pessoa era conhecida pela distância que era recebido na cidade. Por exemplo, eu vim para a Imperatriz. Se os irmãos sabiam que eu viesse, exemplo, fosse me esperar fora da cidade 10 quilômetros, era o tamanho da minha honra. O pastor Hildo ia para Maceió, então eu saía com o meu povo 20 quilômetros. Queria dizer que ele era mais honrado do que eu. Então isso acontecia com Jesus. Quando a multidão das cidades sabia que Jesus ia passar na cidade, a cidade ficava quase vazia, porque eles iam encontrar com Jesus à distância. Cada um saía levando os seus doentes nas costas, na maca, endemoniado, e saía semeando na beira do caminho por onde ele vinha. E onde Jesus passava, a Bíblia diz que os demônios corriam, tudo era curado, e ele sarava todos. E havia barulho. Então Zaqueu ouviu um barulho fora de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo fazia barulho. Ele está vindo aí, Zaqueu. Agora eu vejo ele. Agora eu encontro com ele. Eu vou ver quem é esse Jesus que conseguiu levar um funcionário meu sem fazer proposta. Eu investi tanto e ele levou. Aleluia. Marcou tudo direitinho. Ele vai passar na avenida aqui. Só que ele não contava com uma coisa: a multidão. Quando Jesus aparece na curva, na avenida, partindo desse pressuposto, Zaqueu não pôde ver porque a multidão, e ele era baixinho. Lucas diz: ele era de baixa estatura e não podia ver Jesus. Mas Zaqueu era um visionário, não desistia. Quando a multidão chega perto dele e ele não consegue decidir Jesus, ele chega a quebrar protocolo. Por quê, pastor? Se qualquer jovem desse aí levantar e sair correndo, subir num pé de árvore aí, é normal. Mas se o pastor dessa igreja levantar daqui, sair correndo, subir num pé de árvore, todos vão ficar assustados. O pastor está doido, porque tem protocolo a ser seguido. E a função de Zaqueu não permitia ele correr, muito menos subir em árvore. Tinha decoro, tinha protocolo. Mas a vontade de conhecer que esse Jesus era tão grande que ele quebrou o protocolo. Ele deixou o protocolo para trás, ele deixou o decoro e correu. Correu para ver quem? Jesus. Correu para piorar, subiu num pé de figueira brava e pendurou, ficou lá em cima. Agora eu vejo. Quando Jesus chega na árvore, não chama por apelido, ele nunca esperava aquilo. Jesus olha para a árvore e diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou passar a noite na tua casa, vou dormir na tua casa. Isso era um insulto, gente. A Bíblia diz que Zaqueu desce depressa. Agora imagina, enquanto o sistema proibia um judeu entrar na casa de um cobrador de impostos, agora Jesus diz: eu vou hoje dormir na tua casa. Pode olhar, nos 3 anos e meio de ministério de Jesus, é a única casa que Jesus entra sem ser convidado. É a única casa que ele entra se convidando. Quando Zaqueu desce, imagina a cena. Me ajuda aqui, papai. Me ajuda aqui, filho. Imagina a cena. Zaqueu desce. E agora, assustado porque Jesus chamou pelo nome, aí Jesus olha para ele e diz: hoje eu vou posar na tua casa. Põe a mão no ombro, olha a cena. Só para chatear, diga: estou com dó.
de quem não acreditava em você. Agora ele entra na casa. Paulo fala de graça, gente. Veja que o propósito do tema está baseado no amor, na graça, no favor imerecido. Zaqueu era judeu, descartado pelo sistema, e nós éramos pior do que Zaqueu, estava abaixo da linha, gentios. Veja que quando Paulo começa a escrever o capítulo, ou no 3 ou no 4, ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo por amor a vós, ó gentios. Agora Jesus vai para a casa de Zaqueu. Quando entra na casa de Zaqueu, Lucas diz que o povo desceu a madeira, não contra Zaqueu, mas contra Jesus. O povo todos, diz Lucas, que todos murmuravam contra ele, dizendo: ele entrou para se hospedar na casa de um homem pecador. E murmuração é sério, gente. Mateus diz que eles começavam a murmurar: como é que pode? E descer a madeira, e Jesus calou. Quando o povo murmurava, Zaqueu fica de pé e grita: Senhor, Senhor, eu estou disposto a dar metade do que eu tenho aos pobres. Se você olhar o capítulo 18, um jovem religioso, rico, poderoso, que cresceu na igreja, no sistema, Jesus fez um convite, ele recusou. Agora Jesus está na casa de um homem descartado, um homem que o sistema não aceitava, não fez convite, só foi se hospedar. Um político. E ele diz: Senhor, eu estou disposto a dar metade do que eu tenho aos pobres. E se alguém aí que está murmurando provar que eu roubei alguma coisa dele, Senhor, eu estou disposto a devolver 4 vezes mais. Ou seja, se eu roubei R$2, eu vou devolver 8, se eles provar que eu roubei. Quando ele disse assim, Jesus ficou tão alegre que Jesus eleva a voz, dá para ver ele sorrindo, e ele grita, gente. Ele grita para a multidão e diz: hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Ou seja, ele tem o mesmo direito que vocês têm, ele não é pior do que vocês. E eu vim resgatar o que se havia perdido. Eu vim acreditar em quem ninguém acredita. Calou os murmuradores e ninguém pôde dizer mais nada. O amor prevaleceu. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas eu estou pregando para uma geração, gente. Você não é descartado. Vocês ouviram, mas eu vou dizer só para vocês se esforçarem mais. Quantas vezes dizia que eu não valia nada? Quantas vezes diziam: esse negro não vale o que come, isso nunca vai ser nada, ninguém na vida. Todos tinham direito de namorar e ninguém, eu não tinha direito. Dentro do canavial, levantando 4 horas da manhã para cortar cana com meu pai desde os 12 anos. Chegou um dia que o irmão pregou para mim, e eu disse: não, eu não posso ir para a igreja, não, eu tenho muitos defeitos. Ele disse: o Jesus que eu conheço é especialista em quem tem defeitos. Eu fui para a igreja, Jesus me aceitou. Quando Jesus me aceitou, com 15 dias me batizou com o Espírito Santo.
Agora eu digo dentro da igreja, agora vai. 1 ano e meio de crente. Chegou um pregador dentro do canavial, uma igrejinha pequena, e disse a mim, no meio como vocês estão, fica de pé. Quando eu fiquei, ele disse: Deus está abrindo as fronteiras do mundo. O Brasil vai ser pequeno, porque Ele não viu os teus defeitos, Ele olhou por dentro. O amor e a graça dele sobrepuja todos os teus defeitos. 3 dias depois, foi um grupo de obreiros, não foi qualquer crente não, foi obreiros. Me pedi para não acreditar, o pregador errou, ele está doido. O que? O mundo vai se abrir, a fronteira, o Brasil. Tu tem muitos defeitos, Genival, crente, obreiro, mas vocês não dizem que Jesus não olha defeito? Mas é impossível no seu caso, você é pobre demais. O mundo, se fosse a nossa cidade ainda dava para acreditar, mas o mundo, o Brasil, tu é analfabeto, Beto. Tu é pobre, preto, vai para onde? O sistema costuma descartar as pessoas. E eu quis desistir. Eu disse: lá não acreditam, aqui também, nunca mais eu entro numa igreja. Fui desistir, não consegui mais, gente. O Espírito Santo colocou a mão nos meus ombros e disse: não desisto de você. O homem pode desistir, mas eu não. A proposta que eu fiz ainda está de pé. Deixa eu profetizar aqui. Deus está mandando eu te dizer: não dá para desistir não, filho. Não, Ele não desiste de você. Olha para quem está ao teu lado, profetiza para ele e diga: não dá para desistir mais não, filho. Pode rasgar o projeto, desistir não vai mais não, porque Deus não desiste de você. Você foi escolhido por Deus, queira o homem ou não, foi Deus. 1994, a minha filha foi morta naquele dia, ressuscitou para Deus me mostrar. Quando todos diziam que não ia, agora eu estava como um gigante. Ele ressuscitou, Ele prometeu, vai acontecer. Chegou 1900, passou um ano, passaram-se 2 anos, 1996. Eu ansioso. 1997, chegou aqueles amigos. Cadê? Qual foi o país que veio? Qual foi o estado do Brasil que veio? Eu baixava a cabeça, chorava. Quando eu chegava na congregação, aquelas irmãzinhas do cocó aqui saía marchando, nem sabia falar a Jesus. Jesus me mostrou, irmão Geno, o que? O Senhor voando na asa de aspa, lá e para cá, ainda está de pé. O projeto ainda está de pé. A proposta ainda está viva. 15 anos se passaram. E eu, quando deu 2009, o telefone toca, era o secretário-geral da convenção do estado de Alagoas. Eu nunca tinha chegado perto dele, imagina do pastor presidente. É o Genival, sou. O senhor está onde? Estou na fazenda, onde eu fui criado, dentro da cana. Aqui é o secretário-geral. Eu tremi. O que é que houve? O pastor presidente mandou eu ligar para você. Mas o que é que houve de errado? Nada. É que agora nós estamos em junho, daqui a 3 meses é a convenção geral. Você vai ser o primeiro preto, o primeiro alagoano a pregar nas convenções do estado. Ele mandou você orar mais do que o que ora, ler mais do que o que lê. Eu tremi, ele desligou o telefone. Ninguém disse mais nada. Mês de julho saiu o cartaz, a internet. E quem era que estava? Pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente geral
das convenções, da convenção da CGADB, pastor presidente da convenção tal, pastor presidente da convenção tal, e no meio dos pastores presidentes tinha uma carinha preta no meio. Tiveram que colocar a carinha preta. Quem era? Quem era? Quem era? Quando a carinha preta apareceu, os fariseus foram ao pastor: pastor, o senhor vai ter coragem de botar aquele negro para pregar na convenção? Vou. O senhor sabe que ele não tem cultura? Sei. Sabe que ele é preto? Olha a foto, já está dizendo. Sabe que são 30 mil pessoas por noite e só vai ter pastor presidente no altar? Sei. O senhor perdeu o juízo? Não, foi Deus que me mostrou, foi Deus que mandou. Ponto final. Deus ainda mostra, Deus ainda acha. Eu preguei, me carregava nos braços. Agora até fariseu tinha que me beijar. Agora era xodó, meu pretinho para lá, meu pretinho para cá. Quando saiu 2009, deu 2010, todo mundo me queria. O telefone toca, e eu com a cara de besta, alô, do outro lado, hello. Era a Europa. Final de 2010, hello, era América. 2012 eu não sabia o que dizer. Arigatô, vou sim, arigatô, arigatô. As fronteiras se abriram. Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. Deus é fiel. Eu estou pregando para uma nova geração. Eu não vim aqui preocupado com o movimento, não. Eu não vim aqui preocupado que você rode. É bom que rode, que a palavra faz isso, eu creio. Mas eu vim aqui para te dizer que você não é um projeto descartado. Deus ainda vê. O Deus que viu Levi, Ele te vê. O Deus que vê Zaqueu, Ele te vê. Hoje eu viajo cerca de 23 a 25 viagens de avião por mês. Hoje eu viajo, eu cruzo o oceano umas 15 vezes no ano, porque não posso ir mais por as agendas do Brasil. Hoje eu prego nas convenções gerais do Brasil. Hoje eu prego nos maiores eventos do Brasil e fora dele. Pretinho do mesmo jeito. Façam biquinho ou não, eu estou lá. Façam bochecha ou não, eu estou lá. Foi Deus que me viu. Eu vim resgatar o que ninguém acreditava. Eu vim resgatar o que se havia perdido. A gente muitas vezes esquece disso. Eu não vim aqui só pregar de um tema até sermos um. Muitos jovens do mundo me perguntam: Bento, qual é o segredo? Eu digo, não sei te explicar. Mas quantas horas tu ora por dia? O normal. Mas quando eu chego em casa, eu posso olhar para o rosto do meu pastor e dar um beijo nele e ele vir. Quando eu chego na igreja, eu posso abraçar o meu irmão. O segredo não está em mim, está na unidade. Eu estou pregando aqui, mas tem joelhos dobrados na minha igreja, como se fosse eu que estivesse lá. Falar de unidade eu achei interessante. Eu estava pregando no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, e os pescadores profissionais, a gente no jantar, ele disse: Bento,
A gente começou a falar de peixes. Eles disseram: Bento, o peixe mais difícil que tem, um dos mais difíceis que tem de tirar do mar, é a sardinha. Mas por quê? Porque a sardinha é terrível, ela não anda só anda em cardume. Então quando a rede alcança, não pega só uma, pega o cardume. Se não souber levantar, não arranca ela de mar do mar. Mas elas não têm dente, não tem esporão, elas são indefesas. Mas o segredo está na unidade. Mas como? Quando elas percebem que caíram na rede, que a rede estica para suspender, as que estão embaixo, Bento, sacrifica-se como se fosse um só peixe, e as que estão em cima faz força para baixo, para largar a rede. Muitos pescadores perdem o cardume porque elas têm o poder de rasgar a rede. Uma sardinha só não rasga, mas as que estão em cima faz pressão para baixo, e as que estão embaixo diz: posso morrer, mas o grupo vai ser liberto. Aperta, aí a rede estoura. Sabe o que eu acho mais difícil entre nós? É isso aqui, gente, a unidade. Isso aqui é muito forte, gente, de sermos um. Foi para isso que Jesus nos escolheu. Independente dos defeitos. Antes dele ir, ele disse aos discípulos: um mandamento eu deixo a vocês, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele fez um pedido, o Pai justificou na última oração: Pai, eu quero te fazer um pedido. Qual? Assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em mim e em ti, Senhor. Mas para quê, meu filho? Porque se eles forem só um, Pai, só assim o mundo vai acreditar que o Senhor me enviou. Ou seja, não é pregar bem, não é cantar bem. O segredo não está em seu bambambam. O segredo está na unidade, na unidade, na unidade. O segredo está na unidade. Comprovadamente, a gente é acostumado a deixar muitos para trás. Muitas vezes senta do nosso lado, canta do nosso lado, prega com a gente, ora com a gente, mas às vezes é ferido. Às vezes a gente se fere, gente. Às vezes alguém se fere tão forte que deixa a igreja. E o que é que a gente faz? Na maioria, a gente esquece e deixa para lá. Esquece, deixa para lá. Eu conheço lugares que proíbem crente de dar a paz do Senhor a quem se feriu. A minha experiência que eu nunca esqueço é de um soldado americano, amigo meu. Eu fui parabenizar ele porque ele guerreou na guerra do Afeganistão. E ele me disse algo que marcou a minha história. Eu parabenizando, ele disse: não, Bento, isso não importa. A coragem não está na guerra, está no alistamento. Porque quando a gente se alista, a gente já morreu ali. E a gente é treinado para dar a vida por duas causas: a pátria e o amigo. Quando a gente vai para a guerra, não é um soldado, é um grupo, é um exército, traduzido em um só homem. Então a lógica, a prática é: a gente vai para a guerra, e o segredo é: eu não posso largar o meu companheiro, não posso deixar ele para trás. Eu sou treinado, dizia ele, dar a minha própria vida para salvar o meu amigo, o meu companheiro pela pátria. Eu achei lindo quando ele disse: Bento, tem hora que a gente está na guerra e um amigo pisa num campo minado, a bomba explode, joga ele para cima. Quando ele desce, já desce sem os pés e sem os braços. Aí a gente quer deixá-lo para trás, mas o treinamento diz: é você que está lá, vai olhar, ainda está respirando, tá, coloca no ombro e traz para o acampamento. Ainda tem jeito, ainda está respirando, tá, coloca no ombro. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e está respirando. Unidade, unidade. Eu vim buscar, eu vim resgatar, eu vim salvar aquilo que estava perdido, que ninguém queria mais.
Fique de pé por um instante. Se você puder dar uma olhadinha para esse crente que está do teu lado, se for do mesmo sexo, não me tenha como inovação. Me ajuda aqui, companheiro, me ajuda aqui, por favor. Um companheiro, me ajuda aqui. Está perto de uma pessoa do mesmo sexo, vira para ela aí. Como eu estou com um companheiro aqui. Está perto de uma pessoa íntima, vira para ela aí e diga para ela: não estou nem aí, quero nem saber como você começou esse congresso, se com perna ou sem perna, se ferido ou sarado. Eu estou com dó de quem pensou que você estava abandonado. Eu sou um com você em Cristo. Diga: se depois daqui, se depois desse congresso, diga a ele, encontrar alguém que pensou que eu estava abandonado, que eu ia ser deixado para trás e que Deus tinha me esquecido, dá um recado a ele. Diga a ele que a casa dele caiu, porque se depender de mim, você não vai. Ele called the house. Ela vai, eu sei. Assim, ó. O Espírito do Senhor está falando com a igreja, está usando alguém em línguas diferenciadas nesta noite. Eu sei da rai. Não sou eu que faço. A minha glória está invadindo de uma forma torrencial este santuário. Eu estou andando coração por coração, e os meus pés estão palmilhando neste santuário, porque eu tenho urgência em uma restauração. A chama do meu espírito está invadindo o coração nesta hora. O meu poder está sendo derramado sobre vida nesta hora. Eis que eu tenho urgência. O meu projeto é urgencial. O meu projeto é urgencial. Eu tenho urgência. Receba o renovo, receba a apoteose do meu espírito agora. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Recebe agora. Deus está renovando o ministério nesta noite. Deus está levantando a dedo jovens cheios do seu espírito para fazer a diferença. Imperatriz que te aguarde, o Brasil te espera. Deus tem urgência, Deus tem urgência, Deus tem urgência, Deus